A situação das casas na Praia do Forte. Marcada para a próxima terça-feira a demolição das edificações após uma batalha jurídica que já se arrasta há 40 anos. Arrombamentos a caixas eletrônicos. Polícia Federal prende grupo oriundo de Santa Catarina que causou prejuízo milionário a agências bancárias no Piauí. Polêmica em bares e restaurantes. Projeto em discussão na Assembleia Legislativa quer tornar obrigatório o uso do cardápio físico em bares e restaurantes. Futebol. Veja os detalhes dos jogos de hoje e do fim de semana, válidos pelas séries B e C do Campeonato Brasileiro. Turismo em Portugal. Quem circula pelo transporte público em Lisboa tem boas razões para prestar atenção pelo caminho. Nas estações da cidade, diferentes tipos de arte e arquitetura convidam a dar uma paradinha na correria do cotidiano. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a novela da demolição de casas na Praia do Forte, norte da ilha, aqui na capital. Está prevista para a próxima terça-feira a demolição das edificações. A repórter Thaisa Kizel esteve lá nesta sexta-feira e mostra agora essa história para a gente. Na próxima terça-feira serão demolidos 4 imóveis construídos em uma área tombada próxima à histórica fortaleza de São José da Ponta Grossa. As casas fazem parte de um conjunto de 8 edificações erguidas em terreno de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O local é protegido por lei e reconhecido por seu valor histórico e cultural. Mas, para as famílias que vivem ali, as casas não são apenas estruturas em desacordo com a legislação. São o lar, o ponto de encontro de gerações, o símbolo de uma história que já dura mais de 150 anos. Onde é que essas pessoas vão morar? Será que são mais moradores de rua? Ou a gente vai fazer que nem os sem teto, montar uma lona aqui e permanecer no terreno com a lona? As casas foram passadas de geração em geração, abrigando memórias, afetos e raízes com o lugar. Muitos moradores nasceram ali, viram seus filhos crescerem nas mesmas calçadas onde seus avós brincavam. Essa casa onde nós estamos gravando aqui, isso é do meu bisavô. É uma casa que é da idade da Fortaleza praticamente. Nós somos as famílias mais antigas da Praia do Forte. O caso levanta questões delicadas sobre preservação do patrimônio e direito à moradia, especialmente quando tradição e legalidade colidem. A decisão judicial, que estabelece o prazo desta sexta-feira para que as famílias deixem as residências, trouxe sentimento de perda profunda e desespero. Ter trabalhador aqui. Pelo contrário, a gente cuida daqui do lugar, a gente preserva a natureza. Os maquinários para derrubar os imóveis chegam na próxima semana. O apelo dos moradores é para que as autoridades entrem num consenso para que eles possam continuar em casa. Queremos sim que o IFAM e o Ministério Público e essas pessoas ouvem a gente. Para que eles querem tirar nós daqui? Para botar os ricos aqui dentro? Deixa a gente em paz. 2 jovens são investigados por uma tentativa de feminicídio em Blumenau, no Vale do Itajaí. A vítima do crime foi outra jovem de 23 anos de idade. Os suspeitos são uma mulher de 19 anos e um homem de 18. A vítima da tentativa de feminicídio foi uma jovem de 23 anos, cunhada do rapaz. A mulher foi presa na manhã desta sexta-feira no bairro Testo Salto, em Blumenau. Em depoimento, ela disse que o plano era matar toda a família do comparsa. Ainda segundo a mulher, o homem estaria sendo ameaçado de morte pelos próprios familiares. O crime contra a jovem de 23 anos ocorreu no dia 17 de abril, no bairro Fortaleza. O comparsa da jovem presa segue foragido. Policiais civis deflagraram hoje uma nova etapa da Operação 311. A ação tenta coibir o comércio ilegal de peças automotivas. Desta vez, o alvo foi uma loja de autopeças de Balneário Camboriú, suspeita de comercializar componentes de forma criminosa. As vendas ilegais tinham conexões identificadas no estado de São Paulo. Foram apreendidas partes de 6 veículos, um com registros de furto e roubo e os demais com sinais identificadores adulterados. O proprietário da loja foi preso em flagrante por receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E um grupo criminoso oriundo aqui de Santa Catarina foi alvo de uma operação da Polícia Federal no Piauí nesta sexta-feira. 3 pessoas foram presas.
A Operação Subversivos cumpriu 2 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 3 de busca e apreensão em Teresina e em Altos, no Piauí. Segundo as investigações, o grupo criminoso oriundo de Santa Catarina é responsável por uma série de arrombamentos de caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal em cidades do interior do Piauí e em outros estados do país. Entre os alvos estão agentes públicos suspeitos de integrarem a quadrilha, que usava ferramentas elétricas e outros instrumentos para arrombar os terminais e levar o dinheiro. O prejuízo para a Caixa é milionário. Os suspeitos vão responder pelos crimes de furto qualificado mediante arrombamento, associação criminosa e corrupção passiva. A seguir, a análise política de Cláudio Prisco Paraíso e a previsão do tempo para o fim de semana. E veja também, em meio ao uso cada vez maior dos cardápios virtuais, projeto na Assembleia Legislativa quer obrigar bares e restaurantes a utilizar os cardápios físicos. Os detalhes no próximo bloco. Até já. De volta com o Band Cidade, hora do comentário político de hoje com Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. E o governo Lula da Silva continua ladeira abaixo. E o inquilino do Palácio do Planalto, igualmente. Paraná Pesquisas, na semana passada, 160 municípios espalhados pelos 26 estados e o Distrito Federal. Vamos lá. Veja aí, pesquisa nacional. No primeiro cenário, primeiro turno, com outras candidaturas, Ciro, Caiado, Leite, Barbalho, Bolsonaro já 5 pontos à frente de Lula. Próximo telão, Lula 2 pontos à frente de Michele. Próximo telão, em relação a Tarcísio de Freitas, um pouco mais, mas é a candidatura mais temida pelo governo, porque com perspectiva efetiva de crescimento. Aí com o próprio Ratinho Júnior, governador do estado vizinho do Paraná, tem a metade do percentual de Lula. Veja o quadro delicado no contexto do PT Trabalhadores. Aqui já, simulação desse segundo turno, Bolsonaro já está abrindo quase 6 pontos. E aí nós temos o panorama regional. No Sul, 56 a 31, quase 32, vantagem esmagadora. Aliás, a maior vantagem. Aí nós temos com Michele, também à frente de Lula, 4 pontos. E agora Tarcísio, também à frente de Lula. Situação desesperadora. E Lula é o único nome efetivo do PT e da esquerda. Se não for com ele, será com quem? E a direita, fortalecida, próximo telão. Aqui nós temos a avaliação do seu governo. Nunca, já há 4 pesquisas, a reprovação vem crescendo e a aprovação decrescendo. Baixou dos 40 a aprovação. Próximo e último telão. E aqui mostra o Sul, a rejeição quase 63 contra 33 de aprovação. Essa é a realidade vivida por Lula da Silva, pelo governo, pelo PT, pelas esquerdas. Próximo telão. Aqui Pedro Lucas, líder do União Brasil, na Câmara dos Deputados, havia aceito o convite de Lula da Silva para assumir o Ministério das Comunicações, que é na cota do partido, cujo titular foi defenestrado semana retrasada. Só que depois de aceitar, desistiu. Frederico Filho, que presidia a Telebrás, já assumiu o ministério, mas não por indicação partidária, mas respaldado pelo presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, que também é do União Brasil, mas que não responde pela sigla. Sim, Antônio Rueda, Ronaldo Caiado e ACM Neto, próximo e último telão, estão juntos na Itália,
nos funerais do Papa Francisco, no momento em que um partido esnoba vaga no ministério, é prova que a situação está para lá de periclitante. E é isto aí. Rodrigo, retornamos 26 de maio. Até lá! Até lá, Prisco. Boas férias, bom descanso. Prisco agora sai de férias, volta então na data que ele acabou de falar e vai estar conosco, com a gente, 26 de maio. Prisco de volta aqui no Band Cidade. Vamos em frente. Você que vai a um bar ou a um restaurante, você prefere manusear um cardápio físico, de papel, ou utilizar um cardápio virtual, seja, por exemplo, um tablet ou celular? Pois um projeto na Assembleia Legislativa quer tornar obrigatório o uso do menu físico em Santa Catarina. A proposta, claro, é polêmica. Entenda agora na reportagem do Gabriel Felipe. Entre utilizar o cardápio digital ou o cardápio físico em bares e restaurantes, a população fica dividida. Eu prefiro o físico, acho que facilita. Você chega, se não quer usar celular, já pega ele direto ali e verifica. Eu prefiro o cardápio digital, porque hoje em dia, pela facilidade, o cardápio digital está mais acessível, né, ao público. Essa empresária é proprietária de 3 estabelecimentos e utiliza o cardápio físico e o digital conforme o perfil de cada local. Tem os dois, né, que eu consigo atender o público que vem aqui, que exige o cardápio digital. E a gente tem uma outra operação que é pequena, um quiosque, que não caberia um cardápio impresso. E também até pelos custos que a gente muda, né, os shakes que a gente tem, as comidinhas que a gente serve. Os cardápios digitais já vinham sendo implementados antes da pandemia da Covid-19, mas o período que ficou marcado por restrições de contato e de compartilhamento de objetos impulsionou ainda mais essa prática. Um levantamento da Brasel mostra que hoje, cerca de 40% dos estabelecimentos já utilizam o cardápio eletrônico. Agora, um projeto de lei na Assembleia Legislativa quer obrigar os bares e restaurantes a disponibilizarem o cardápio físico para os clientes. A presidente da entidade que representa bares e restaurantes afirma que a lei proposta impacta um setor que ainda se recupera da pandemia. O ponto principal da lei é, primeiro, a gente já tem aí um mundo altamente tecnológico e que a gente está indo para a tecnologia. Segundo, cada estabelecimento possui um tipo de operação diferente. Às vezes eu estou falando de um restaurante de praça de alimentação que já tem um totem de autoatendimento e não tem nenhum humano hoje fazendo esse atendimento. Por que ele precisa ter um cardápio físico se ele não vai ter um garçom para atender? Então, né, hoje o atendimento dele já é automatizado. A gente tem que identificar qual é o restaurante que precisa ou não ter. E isso o dono do estabelecimento vai conseguir dizer. O projeto já foi aprovado pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e deve passar por outras comissões da Assembleia Legislativa antes de ir à votação em plenário. Um feirão em Palhoça disponibilizou mais de 900 vagas de emprego nesta sexta-feira. O evento teve a parceria do Senac e da Prefeitura Municipal. 15 empresas da Grande Florianópolis participaram do feirão. As vagas contemplaram diversos ramos e níveis de escolaridade. Entre as 9 horas da manhã e as 5 da tarde, os interessados estiveram na sede do Senac Palhoça, no bairro Ponte do Imaruim. Uma triagem encaminhou os candidatos às empresas. Parte dos interessados saiu com data para entrevista formal, mas teve gente que saiu do feirão já contratada. Já passou por aqui também 15 empresas, onde os próprios candidatos às vagas já tiveram a oportunidade de fazer a entrevista de emprego e alguns já saírem aí praticamente com seu contrato de trabalho assinado. Vamos para Joinville agora. Por lá, mais de 160 animais resgatados em abandono ou maus tratos já foram adotados. A iniciativa da Prefeitura colabora decisivamente para que estes cães tenham um novo lar. A Mel é um exemplo de recomeço. Ela foi resgatada pelo Centro de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Joinville em 2024, com anemia e infestada de carrapatos. Hoje vive com a família de Vânia Cristina e virou a nova companheira da filha dela. Não me arrependo nem um pouco de ter adotado ela, pelo simples fato do amor e do carinho que ela traz para dentro de casa. É impressionante a alegria que ela transmite para gente. Revira a casa do avesso? Revira, normal de todo cachorro, mas não tem preço.
De janeiro até agora, 162 animais que foram vítimas de abandono e maus tratos ganharam um novo lar. As adoções aconteceram nas feiras promovidas pelo Centro de Bem-Estar Animal de Joinville e também pela feira virtual permanente Adote um Amigo. Hoje, saudável e cheia de energia, a Mel corre pela casa, brinca e espalha alegria por onde passa. Um final feliz para quem um dia só conheceu o abandono e que agora vive cercada de amor. Olha, a seguir, turismo cresce acima da média no primeiro bimestre do ano em Santa Catarina. Tem o esporte, jogos de hoje do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E veja também, conheça um pouquinho da arte e da arquitetura de Lisboa, por meio de uma passadinha pelas diferentes estações da capital portuguesa. Detalhes em reportagem após o intervalo, já voltamos. De volta com o Band Cidade, um bolão feito em Balneário Gaivota, no sul do estado, acertou as 6 dezenas do concurso 2.885 da Mega Sena. Dezenas sorteadas na tela 12, 16, 24, tá aí, ó, 12, 16, 24, 31, 51 e 55. O prêmio é de R$25.200.000, que bolada! Esse bolão tinha 9 cotas e cada uma deve ganhar, se dividir em partes iguais, cerca de R$2.800.000, o que também é um bom de um dinheiro, não é? O grupo vencedor apostou com 7 números. Série B do Campeonato Brasileiro, 2 partidas nesta sexta-feira dão sequência à 5ª rodada da competição. Uma delas já está em andamento e com o time catarinense em campo. No estádio Heriberto Wilson, o Criciúma enfrenta, neste momento, a equipe do Remo. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo e o placar está fechado, 0 Criciúma, 0 Remo. O Tigre vem na 14ª posição da Série B com 4 pontos somados. Logo mais, a Chapecoense entra em campo em Goiânia para encarar o Vila Nova em busca da 3ª vitória consecutiva. Para o duelo fora de casa, o técnico Gilmar Dalpozo vai ter todos os principais jogadores à disposição. A partida vai ser a primeira desde o início da Série B, na qual o técnico vai poder contar com a força máxima. A tendência é de que Dalpozo mantenha a formação que venceu as 2 últimas partidas da equipe na Série B, contra o Paysandu em Belém e contra o Atlético na Arena Condá. Após 4 rodadas, a Chapecoense acumula 2 derrotas e 2 vitórias. O time ocupa a 11ª posição com 6 pontos. Vila Nova e Chapecoense se enfrentam hoje, às 9 horas da noite, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, em Goiânia. Neste sábado, o Avaí tem desafio diante do torcedor contra o América Mineiro. É uma vitória que pode fazer o time terminar a rodada dentro do G4. Para a partida diante da equipe mineira, o técnico Jair Ventura tem dúvidas na montagem da equipe. O goleiro César, com desconforto no joelho, não treinou, mas deve estar em campo. O volante João Vitor sentiu a parte posterior da coxa direita e é dúvida para a partida. O volante Barreto, com lesão na panturrilha, é desfalque certo. Com 2 empates e 2 vitórias, o Avaí tem até aqui o melhor início de Série B desde o ano de 2002. O time é um dos 5 invictos na competição. Avaí e América Mineiro se enfrentam neste sábado, às 8 horas da noite, no estádio da Ressacada. Agora, a Série C, neste fim de semana, tem a 3ª rodada da competição. Pressionado pelo começo ruim, o Figueirense tenta a reabilitação fora de casa diante do Retrô. Para o duelo deste fim de semana, o técnico Thiago Carvalho vai ter os desfalques do volante Breno e do atacante Wellington Nem, lesionados. O técnico deve promover mudanças no time para encarar o Retrô. Leonan, Rafinha Potiguar e Gabriel Santiago podem entrar nas vagas de Samuel, Johnny Douglas e João Lucas, respectivamente. A partida de hoje é essencial para o time recuperar o bom futebol. O Figueirense vem de um empate em casa contra a Ponte Preta e uma derrota por 3-2 para o Tombense e ocupa a 14ª posição com 1 ponto. Retrô e Figueirense se enfrentam neste sábado, às 7h30 da noite, na Arena Pernambuco. Já no domingo, o Brusque tem um duelo dentro de casa contra o Ipiranga de Erechim. A vitória é importante para consolidar o bom início de competição. Para o jogo deste fim de semana, o técnico Felipe Gouveia tem condições de repetir a formação que venceu o Guarani por 1-0 pela 2ª rodada da competição. O goleiro Jordan, com ruptura de ligamento no joelho, e o zagueiro Jonathan, com torção no tornozelo, seguem fora da equipe. Após 2 rodadas da Série C, o Brusque é uma das 3 equipes que ainda não sofreram gols. Brusque e Ipiranga se enfrentam neste domingo às 7 horas da noite no estádio Augusto Bauer. A cobertura completa do futebol no fim de semana você confere na segunda-feira, 12h30, com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC.
A Escola do Teatro Bolshoi celebra 25 anos de história e vai promover neste fim de semana um espetáculo inédito que vai unir duas grandes artes, a dança e a música. A parceria vai ser com a Camerata Florianópolis. O espetáculo Arte na Beira-Mar vai ocorrer na Praça de Portugal, o tradicional trapiche da Beira-Mar Norte, neste domingo. 50 músicos da Camerata, sob regência do maestro Jefferson Della Roca, e 70 bailarinos da Escola Bolshoi de Joinville vão promover o espetáculo, com trechos de grandes balés no repertório, como o Quebra-Nozes e o Lago dos Cisnes. Tudo incrementado com músicas eruditas e atuais e obras de compositores imortais, como Tchaikovsky e Rachmaninoff. A gente vai trazer o melhor da música erudita com o balé de qualidade no palco, né? Então a gente tem o encontro dessas duas grandes instituições, a Escola Bolshoi e a Camerata de Florianópolis, né? Então é um espetáculo que a gente está preparando com muito carinho. Isso torna o espetáculo ainda mais especial. A apresentação vai ser gratuita, com a missão de aproximar cada vez mais a arte do público. Primeira vez aqui em Florianópolis, Bolshoi e Camerata juntos. Trago a família, vai ser lindo demais. O espetáculo também vai marcar o Dia Mundial da Dança, celebrado em 29 de abril. Agora o turismo internacional é destaque aqui no Band Cidade. Quem circula pelas estações de Lisboa pode conferir diferentes tipos de arte e de arquitetura. É uma boa chance para dar um tempo na correria do dia a dia por lá e conferir um passeio bem especial pela história da capital portuguesa. Confira agora na reportagem da nossa correspondente Fabiane Paza. A estrutura de aço e vidro se impõe na paisagem junto ao bairro Parque das Nações. A Estação do Oriente é a mais recente da capital portuguesa, inaugurada em 1998. A assinatura é de um renomado arquiteto espanhol, que já rendeu ao edifício o ranking entre as estações mais bonitas do mundo. Daqui partem trens e ônibus para o interior de Portugal e também para o exterior. A fachada exuberante da Estação do Rossio faz dela não só um lugar de chegadas e partidas, mas também um ponto turístico. São 8 portas e 18 janelas decoradas. O prédio imponente do lado de fora até dá a impressão de que pudesse ter sido alguma moradia nobre ou mesmo alguma sede do governo na época da monarquia. Mas a verdade é que a Estação do Rossio foi construída mesmo com essa finalidade, em 1880. Desde 1971, o prédio é protegido e considerado imóvel de interesse público e já figurou na lista de estações mais bonitas do mundo. Na Estação Parque, os passageiros mergulham num infinito de azul. Os mapas e rotas nas paredes indicam a história da expansão marítima portuguesa. A composição aqui conta com 450 mil peças de azulejos. Uma obra impressionante e uma imensidão de cultura e arte pelo caminho. E esse foi o Band Cidade de hoje. Todo o nosso conteúdo está no portal TVBV Online, QR Code na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para encerrar essa edição, imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, Florianópolis, na tela neste belo início de noite. Destaque para as pontes que fazem ligação entre ilha e continente. Muito obrigado pela audiência, boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.